A data: 14 de janeiro de 2009. Um verdadeiro arvoricídio em Santos. Mais de 300 árvores derrubadas por forte ventania. Ventos podem ter atingido a velocidade de 90 km por hora. Foi um arvoricídio natural, mas existe também aquele arvoricídio artificial causado pelo homem. Podemos citar a poda irregular de árvores. Podas de árvores feitas de forma fútil. A arborização urbana é super importante para manter as condições agradáveis para o ser humano dentro do clima já meio hostil de dentro da cidade. As árvores nos dão, além da sombra, umidade e temperaturas mais agradáveis. Basta a gente estar numa rua toda calçada, asfaltada, concretada, e passar de repente diante de um terreno baldio com árvores, ou ao lado de um morro, para sentirmos o efeito drástico da diminuição da temperatura, muito sensível essa redução da temperatura. As árvores são nossas amigas. As imagens impressionam. O rastro de destruição destas árvores em Santos, nesse dia fatídico de 14 de janeiro de 2009. Aliás, a palavra arvoricídio foi usada nessa época e sugerida pelo Eric Almeida, diretor de marketing e pesquisa da ONG Amigos da Água. As árvores são muito importantes para todos nós. O primeiro ponto favorável às árvores na cidade são os benefícios ecológicos, aqueles que se referem à melhoria microclimática da região. Essa melhoria acontece devido ao maior conforto térmico, que acontece por conta da regulação térmica das altas temperaturas promovida pelas árvores. Parece o efeito de um climatizador doméstico. Além disso, as árvores promovem um aumento da umidade relativa do ar. E aumentando a umidade relativa do ar, a gente tem a redução de problemas respiratórios e de pele, reduzindo o ar excessivamente seco das cidades. Não podemos esquecer de citar a boa e velha sombra proporcionada pelas árvores. E, claro, a proteção em casos de chuva, mas é claro, não em caso de trovoada, né? Por favor, as árvores são o pior lugar para se estar durante uma trovoada. A atenuação da poluição acústica também, a poluição sonora, também é um ponto relevante que, apesar de sua eficácia ainda não ter sido medida, existe de fato uma redução das ondas sonoras graças às folhas das árvores. Os benefícios estéticos proporcionados pelos projetos de arborização urbana são muito interessantes. A adição de cores aos cenários monótonos das cidades, por exemplo, com flores, é um aspecto muito importante quando se visa a valorização imobiliária, pois, querendo ou não, a adição de dinamismo à paisagem urbana chama mais a atenção dos futuros moradores. No entanto, na arborização das cidades, são várias as exigências a fim de que se possa utilizar as árvores sem acarretar inconvenientes, sendo que entre as características desejáveis destacam-se, de acordo com os estudos dos pesquisadores Pivetta e Silva Filho de 2002, são as seguintes: resistência a pragas e doenças, velocidade de desenvolvimento média para rápida, a árvore não deve ser do tipo que produz frutos grandes, os troncos e ramos das árvores devem ter lenho resistente para evitar a queda na via pública, bem como serem livres de espinhos. As árvores não podem conter princípios tóxicos ou de reações alérgicas. A árvore deve apresentar bom efeito estético. As flores devem ser de preferência de tamanho pequeno, não devem exalar odores fortes e nem servirem para vasos ornamentais. A planta deve ser nativa ou, se exótica, deve ser adaptada. A folhagem deve ser de renovação e tamanho favoráveis,
já que podem causar entupimento de calhas e canalizações, quando não danificar coberturas e telhados. As copas das árvores devem ter forma e tamanho adequados ao ambiente. Quanto às raízes, essas devem ser profundas, para evitar que a árvore venha prejudicar as calçadas e as fundações dos prédios e dos muros. Quanta exigência, né? Mas, infelizmente, nós vemos poucas exigências para a poda das árvores. Na cidade de Santos, muitas árvores têm sido podadas. E agora, neste janeiro que passou, extremamente quente, o janeiro mais quente dos últimos 27 anos, de acordo com os registros da ONG Amigos da Água, em Santos, elas nos fazem muita falta, especialmente pela falta de sombras, pela falta de umidade que reduz a temperatura, as temperaturas extremas da cidade. E o episódio também desse último domingo para segunda-feira, onde choveu muito em Santos, de acordo com os pluviômetros da ONG Amigos da Água, choveu 43% da média. A gente tem observado também que basta apenas chover 5, 6, 7 milímetros de chuva e pelas imagens a gente vê o estrago que faz. Já contém pontos de alagamento na beirada das calçadas. Pessoas varrendo lixo para dentro dos bueiros. Um absurdo. Isto faz com que a drenagem de nossas cidades fique cada vez mais precária. As chuvas têm sido fortes, intensas, mas poder público e moradores, cada um tem que fazer o seu papel. A arborização é tudo, como a gente viu nos vídeos anteriores. A árvore ela é fundamental na vida das pessoas e na vida urbana em geral. E agora, para não quebrar a rotina, a previsão do tempo. A previsão do tempo é chuva. Muita chuva deve vir por aí. Não dá para a gente comparar e saber se vai ser mais chuva ou menos chuva do que foi naquela semana, quando a gente teve a paralisação de Santos e São Vicente, quando as pessoas ficaram esperando o ônibus por mais de 2 horas devido aos alagamentos na área continental de São Vicente e na entrada de Santos. Mas o certo é o seguinte, é que chuvas vêm e podem outra vez causar transtornos à população. E fica o alerta também para as áreas de risco nos morros de Santos, porque o solo ainda está muito fragilizado devido às últimas chuvas. E qualquer chuva que venha pode ser realmente muito perigosa para os moradores. Então, alerta total a partir desta quarta-feira. Em diante, até sexta-feira, o alerta para muitas chuvas.